Uma mulher foi escravizada por mais de 20 anos. Ela morava em um porão sem janelas, comia restos de comida e a geladeira da casa era trancada com um cadeado. Quando finalmente esse caso foi investigado e levado a julgamento, sabe qual foi o crime das pessoas que escravizaram essa mulher? Imigração ilegal. Não escravidão. Imigração. E a mulher que a agredia e a escravizou por 2 décadas hoje mora em uma mansão abandonada em São Paulo, livre. Se você ouviu o podcast ou assistiu a série A Mulher da Casa Abandonada e terminou com aquela sensação de que a justiça não foi feita, então esse vídeo é para você. Eu sou a Sara Eugênia, sou advogada e pesquisadora em direitos humanos. E aqui, neste canal, a gente não tem medo de conversas difíceis. Portanto, vem comigo. Então deixa eu te contar o caso rapidinho, caso você não tenha visto esse podcast ou assistido a série da Netflix, porque eu quero falar de alguns detalhes desse caso. Hilda Rosa dos Santos era uma mulher negra, analfabeta, que vinha do interior de Minas Gerais. A série nos mostra que a Hilda foi dada como presente para o casal Margarida e René Bonetti, pela mãe da Margarida. Isso mesmo, um presente, uma pessoa tratada como objeto. No fim dos anos 70, o casal se mudou para os Estados Unidos e levou a Hilda junto. E por quase 20 anos, a realidade da Hilda era um porão sem janelas, cheio de mofo, uma cama improvisada, recusa de tratamentos médicos que ela precisava, espancamento e outras formas de violência. Comida? Só as sobras. A geladeira da casa era trancada com um cadeado. Enquanto isso, o casal, no andar de cima, tinha carro importado, bom emprego e fazia viagens regulares para o Brasil. E sabe como esse caso veio à tona? Não foi o Estado. Foram os vizinhos que levaram a Hilda para o hospital para que ela recebesse tratamento por causa de um tumor que ela tinha na barriga. Isso, um tumor. Quem finalmente enxergou a Hilda como pessoa era quem estava de fora da casa. O marido, René Bonetti, foi condenado a 6 anos de prisão. Cumpriu a pena e refez a sua vida normalmente. A Margarida Bonetti fugiu para o Brasil. E como o país não extradita brasileiros, ela ficou por aqui sem responder por nada do que tinha acontecido. O processo prescreveu e ela vive livre em São Paulo até hoje. Agora, guarda 2 detalhes, porque é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. O primeiro é jurídico. O René Bonetti não foi condenado por escravidão nos Estados Unidos. Ele foi condenado por manter a Hilda como imigrante ilegal dentro da casa dele. E por que isso aconteceu? Porque na época dos fatos, a legislação norte-americana sobre escravidão e trabalho análogo à escravidão ainda era a legislação do tempo da Guerra Civil. Uma lei que ainda pensava a escravidão como algo aonde você acorrentava uma pessoa a determinado lugar. Nesta época, nos Estados Unidos, não havia o reconhecimento de que uma pessoa poderia ser mantida em trabalho análogo à escravidão através de pressões. Correntes não eram o que prendiam a Hilda ali naquela casa. O que prendia a Hilda era medo. Era coação psicológica, era dependência financeira, era a retenção dos seus documentos. Nesta época, nos Estados Unidos, essas circunstâncias não eram reconhecidas como circunstâncias que justificavam o enquadramento em trabalho análogo à escravidão. Porque se pensava que escravidão só era possível se você prendesse uma pessoa com uma corrente. A lei não tinha palavra para esse tipo de situação. E quando a lei não tem palavra, o crime fica sem punição. Os procuradores do caso tiveram que encaixar 20 anos de trabalho análogo à escravidão, de tortura, no único tipo que existia, que era a imigração ilegal. Mas presta atenção no que aconteceu depois. O caso da Hilda aconteceu justamente quando o governo americano estava discutindo esse tipo de legislação sobre trabalho análogo à escravidão no país. E o horror do que ela viveu virou um forte argumento no Congresso norte-americano. Portanto, em 2000, os Estados Unidos começou a reconhecer o trabalho análogo à escravidão e o tráfico de pessoas como um tipo de escravidão moderna, incluindo a coação psicológica como um fator para se verificar esse tipo de crime. Ou seja, infelizmente, a Hilda não teve justiça para ela, mas o sofrimento que ela viveu ajudou a escrever uma lei que protege quem veio depois. É trágico e é histórico ao mesmo tempo. Enquanto isso, aqui no Brasil, as nossas trabalhadoras domésticas só foram equiparadas aos outros trabalhadores em 2013. 2013! Ontem, historicamente falando. E você lembra como foi a reação de boa parte da elite brasileira? Ai, gente, agora eu não vou poder mais ser empregada. Ai, vai encarecer tudo. Como se garantir direitos básicos para uma mulher fosse um absurdo. Essa reação já diz tudo. E segura essa ideia porque ela vai se conectar com o próximo ponto que eu quero falar. Em algum momento da série vai aparecer o que a defesa da Margarida Bonetti usou como linha defensiva. A ideia de que o que a Hilda viveu nos Estados Unidos chocou o norte-americano, mas que aquilo era normal no Brasil. Portanto, não era o caso de uma escravidão moderna, mas sim uma diferença cultural. E a primeira reação da gente é óbvia. Que absurdo! Isso não é a cultura brasileira. A gente não trata as pessoas normalmente assim. Mas deixa eu ser sincera com vocês. Por mais que isso doa.
Como defesa criminal, aquilo era cínico e ardiloso. Mas como diagnóstico do nosso país, isso não é totalmente mentira. O Brasil é hoje um dos países que mais resgata pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão. E a maior parte das mulheres resgatadas deste tipo de trabalho são empregadas domésticas. Mulheres negras que trabalham em casas de famílias ricas e tradicionais, que teriam toda a condição do mundo para pagar um trabalho justo e não pagam. E olha, a gente não está falando aqui de psicopatas, de pessoas satânicas, de monstros. Estamos falando de pessoas educadas dentro de uma cultura que ensinou a esta elite brasileira, por mais de 300 anos de escravidão e mais de 100 anos de silêncio, que existem pessoas que podem trabalhar sem custar nada. E é por isso que aquele discurso, né, ela é quase da família, é tão perigoso. Isso não é carinho, gente. Isso não é relação de afeto e relação de família. Isso é uma desculpa para não pagar direitos, para não pagar salário. E transforma exploração em uma suposta relação de afeto por quem está explorando. Quando a Margarida Bonetti diz, isso é comum no Brasil, ela não está descrevendo a cultura brasileira como ela deveria ser. Ela está denunciando, mesmo que sem querer, como a nossa cultura ainda é. E o mais perturbador, os vizinhos norte-americanos ficaram chocados de ver que aquilo estava acontecendo no quintal da casa deles. No Brasil, isso acontece do nosso lado. E a gente finge que não vê. E se você acha que isso é coisa lá de 1990, coisa que ficou para trás, deixa eu te trazer um pouco mais para perto dessa realidade. 2023. Não, eu não estou enganada. 2023, em Santa Catarina. Sônia Maria de Jesus, uma mulher negra que nunca aprendeu a língua de Libras. Portanto, dependia totalmente dos seus patrões para se comunicar com o mundo. Ela foi resgatada de trabalho análogo à escravidão depois de quase 40 anos. Ela começou a trabalhar ainda criança. E a casa onde ela trabalhava era de um desembargador. Uma pessoa que conhece a lei e deveria aplicar a lei. Mas a Sônia estava ali, sem salário, sem direitos, sem descanso. E agora um detalhe que fecha tudo. Depois que a Sônia foi retirada da casa do desembargador, ele entrou com um pedido de adoção da Sônia para registrar como filha uma mulher que passou 40 anos trabalhando em regime análogo à escravidão na casa dele. Como filha. E por 40 anos, nem Libras ele conseguiu ensinar para ela. Ela é como se fosse da família. A mesma frase, quase 20 anos depois. E agora, pior, sendo utilizada como estratégia jurídica para adotar essa mulher. Agora presta atenção no tamanho disso. Quando você viu a série e achou um absurdo a defesa da Margarida Bonetti alegar que ela era quase da família e que essa era uma cultura brasileira, agora, 2023, a gente vê a mesma estratégia sendo defendida formalmente dentro do Poder Judiciário. Se a frase é como da família ainda convence em 2023, tendo em vista que a Sônia foi devolvida para a casa do desembargador, então a Margarida Bonetti estava certa sobre uma coisa. Isso é cultura. E é cultura que às vezes veste toga. No julgamento da Hilda, o procurador norte-americano disse que o René Bonetti chegou a alegar que ele e a Hilda não estavam no mesmo nível. E que, portanto, a palavra da Hilda no julgamento jamais poderia ter sido considerada uma palavra que tivesse o mesmo peso da palavra dele. Ele chegou a dizer que se a justiça acatasse as palavras da Hilda, então a justiça não funcionava. Agora pensa comigo, na cabeça deste homem, a palavra da Hilda não tinha valor, não porque a palavra dela era mentira, mas é porque era a palavra dela, e ela era inferior. E isso tem um nome, e é uma coisa que eu gosto de discutir. A noção de que direitos humanos só existem para humanos direitos. E essa é uma ideia que está enraizada lá no fundo, de que a proteção dos direitos humanos, ela deve ser dada a um certo tipo de humano. E existe uma outra categoria de pessoas, cuja humanidade é parcial, cuja palavra vale menos, cuja dor incomoda menos, cuja liberdade pode esperar. A escravidão não acabou porque retiraram as correntes. Ela sobrevive. Toda vez que alguém decide, às vezes sem nem perceber que decidiu, que uma pessoa tem menor valor. E o nosso trabalho, o meu e o seu, é rehumanizar. É devolver o peso para a palavra de quem foi ensinado que não tinha voz. Direitos humanos só valem alguma coisa quando eles conseguem proteger quem foi ensinada ou ensinado de que a sua humanidade era inferior. A série nos mostra que tudo terminou sem uma justiça. A Margarida está livre. E nos áudios que a série mostra, dá pra gente perceber que a Margarida é completamente desconectada do que de fato ela fez. Como se nada tivesse acontecido. E essa desconexão não é problema só da Margarida. É o conforto de quem nunca precisou reconhecer a humanidade das pessoas que serviam ela. Então, a pergunta que fica para mim não é como esse casal pôde fazer algo tão monstruoso. A pergunta é, quantas Hildas, quantas Sônias estão agora aqui, do lado da gente? E a gente aprendeu a não enxergar
ou não se meter. Se esse vídeo mexeu com você, comenta aqui embaixo. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Ela é como se fosse da família. E compartilha com alguém que precisa repensar essas questões. Porque mudar a cultura começa exatamente assim, com a gente olhando o que ensinaram a gente a não olhar. Te vejo no próximo vídeo.